Boa noite. Tem alguém que está vindo na casa espírita hoje pela primeira vez? A senhora? A senhora? Duas pessoas. Vocês já tiveram informação sobre doutrina espírita? Você também? Já leu alguma coisa ou teve informação sobre doutrina espírita? Já? Ok. Nós fazemos essa pergunta porque muitas vezes nós usamos determinadas palavras que não fazem parte do cotidiano, né? De nossas vidas. Retornamos à nossa União Espírita Cristã para trazermos uma leitura, interpretação nossa, baseado nas obras espíritas sobre suicídio. Não é a primeira vez que a gente fala esse tema nesta casa. Esse tema é um tema muito envolvente, que diz respeito, de uma certa forma, a todos nós. A doutrina dos espíritos vai dizer para nós: suicídio, suicida, extermínio da existência física, é uma enfermidade em nossas vidas. É uma enfermidade de nossas almas. A doutrina espírita vai lembrar que, por ignorarmos o significado da vida, quando nós nos deparamos com situações contrárias, avessas, que nós não conseguimos dar conta, nós procuramos o autoextermínio como forma de solucionarmos aquele aparente problema. Nós não percebemos, pela nossa ignorância, pelo fato de ignorarmos fatos e vida com profundidade, nós pensamos que, ao exterminarmos com a condição física, fisiológica, estaremos exterminando com um aparente problema. Nós não fazemos muito bem essa separação de corpo e alma, corpo e espírito. Nós não paramos para observar que os problemas têm sua raiz e estão fixados em nossa alma, espírito encarnado. Então, tanto faz exterminar o corpo ou não, os problemas vão continuar, porque eles habitam em mim. Não é tirando a camisa que eu deixo de ter esse problema. Quando a doutrina espírita nos diz assim, que nós ignoramos o significado da vida, nós mergulhamos um pouco mais na doutrina para entendermos o que é vida. Uma vez vida, uma vez o sopro divino, sempre vida. Ora encarnado, ora desencarnado. Ora no corpo físico, fisiológico, ora fora do corpo físico. Ou seja, é sempre vida. Não cessa mais a vida. Como se diz, depois que você teve o hálito divino envolvendo você, é vida plena. Experiência lá e experiência cá. Cá, aqui. Por ignorarmos esses fatos, pois não estamos matriculados nessa escola, o problema aparece, nós não sabemos como resolver. Quando nós falamos nesta escola, é porque em nossa interpretação pessoal, segundo a literatura, o planeta Terra é um planeta que está em provas e expiações, migrando para uma condição de regeneração que vai levar alguns séculos ou milênios. E nesse processo, nós somos chamados, pela literatura espírita, de planeta escola.
Bom, se é planeta escola, é lugar de aprendizado. Escola é lugar de aprendizado. Bom, se é planeta escola e é lugar de aprendizado, nós temos vários aprendizados. E o aprendizado esse que nós estamos lendo hoje é o aprendizado da doutrina espírita. Na doutrina espírita, esse aprendizado me dá conhecimento. Se eu conseguir transformar esse conhecimento através das minhas atitudes, eu consigo sublimar os meus sentimentos. Esse é o objetivo do espírito encarnado nessa escola espírita. E ao sublimar os meus sentimentos, eu avanço na escala evolutiva espiritual. Numa leitura espírita, eu, Humberto, ao sublimar os meus sentimentos através dos processos educativos reencarnatórios, nesse berço que é o planeta Terra, cada vez mais eu vou vivenciando novas experiências e novas etapas. Assim sendo, nesse caminho, nessa sublimação, eu vou atingir uma condição de espírito puro. E assim sendo, não sofrerei mais diretamente as influências da matéria. Se eu fosse católico, eu atingiria uma condição de santo. Se eu fosse protestante, de anjo. Na doutrina espírita, a proposta é que eu me torne um espírito puro. Porque quando eu me torno um espírito puro, eu estou espiritualizado. Eu estando espiritualizado, eu já não sofro mais as paixões, os desejos que fazem parte do meu processo reencarnatório. Por ignorar essas coisas, eu me deparo com as dificuldades, com as experiências a serem vivenciadas nesse meu momento escolar e parto para o suicídio. Eu não percebi nessa marcha evolutiva, nesse deslocar pelo tempo, ora com o corpo físico, ora sem o corpo físico, que eu tinha que aprender essas matérias nessa escola, planeta Terra, que eu escolhi. Porque, vejam bem, eu continuo me repetindo, individualidade, eu continuo me repetindo nos últimos anos, porque há 230 ou 240 mil anos, a biologia que era assim, eu era Homo sapiens. E basicamente eu faço as mesmas coisas hoje, porque lá atrás eu tinha como base me proteger das temperaturas, então eu morava em caverna, hoje eu moro em apartamento. Eu tinha que me cobrir, eu utilizava a pele dos animais, hoje eu uso roupa. Eu tinha que me deslocar, eu usava animais, hoje eu uso carro. Eu tinha que ter uma forma de prazer, e eu encontrei na sexualidade essa forma de prazer. Eu continuo me repetindo. Me parece, nessa viagem que a gente faz, que eu continuo me repetindo. Eu ainda, mesmo que já tenha passado por esses anos todos, não me preocupei em desenvolver uma essência. Qual o significado da minha vida? E quando eu digo qual o significado da minha vida, eu estou querendo mergulhar um pouco mais, porque vejam bem, nesse mergulho que eu despertei depois do útero materno, nessa reencarnação, em que fui convidado a aprender a vida, alguém me disse: você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que sobreviver, você tem que ser um gerador. Então eu fui, alguém me ensinou a ler e escrever, eu me tornei um profissional, passei a trabalhar, consegui fazer compras, ter roupa, ter alimento, ter a mulher, ou o marido, ou os filhos, fui morar naquele canto, e isso passou a ser significado da vida. Mas, puxa, pensa bem, se eu estou num planeta escola, e se o objetivo é eu sublimar os meus sentimentos, onde eu aprendo isso? Eu tenho que ir para uma escola, gente. Então eu vim para a escola espírita. Aí eu descubro que, na verdade, nesse processo reencarnatório, eu preciso de 2 trabalhos. Um trabalho que eu faço para sobreviver, que é aquele trabalho que eu busco, o meu ganha-pão. Trabalho, volto para casa, vejo televisão, vivo com a minha mulher, com meus filhos, com
meu marido, com meus pais, etc, etc, e um trabalho que eu preciso fazer para comigo mesmo. Porque vai dizer a espiritualidade que, por mais que sejam os meus louros nesse momento social, a maioria das pessoas que desfilam pelos tapetes vermelhos do mundo não encontram, depois que desencarnam, nem a porta dos fundos. Aí eu fico vendo, o que eu levo como patrimônio depois que eu desencarno? Não é o que eu aprendi na escola, é o que eu sublimei. Essa profissão que eu tive nesse instante foi para que eu pudesse fazer a primeira parte. A parte de levar o arroz e o feijão para dentro de casa, para trabalhar. Mas e a outra parte? Aquilo que vai me dar a medicação da alma. Sim, porque quando eu me debruço na dor, no abandono do meu suicídio, é porque minha alma está em enfermidade. Eu preciso tratar dessa alma. Medicação da alma é um alimento que possa ser dado a essa alma. Senão eu não consigo. Aí eu aprendo que eu tenho que manter a subsistência da minha família. Mas tem mais, não pode ser só isso. Afinal de contas, depois de ter feito a família, ter criado a família, os netos, os bisnetos, eu vou desencarnar. Eu aposento, faço tudo isso e desencarno. E daí, quando chegar a minha desaposentadoria? Porque isso vai acontecer. Quando você morre, chega a desaposentadoria. Acabou. Aí, tudo aquilo que você fez e construiu e sustentou, é patrimônio daquele momento, ficou no mundo. E agora, você vai fazer o quê? Você vai levar o seu conhecimento? Muito pouco vai servir. Nós temos um exemplo clássico na doutrina espírita. O livro Nosso Lar, de André Luiz. André Luiz era médico? Não. Diz a literatura espírita que quando ele era encarnado, ele foi um médico que me parece que o nome era Carlos. Eu não tenho certeza, me desculpem. Mas quando ele chega na erraticidade, ele vai trabalhar com medicina e o pessoal fala, para. Aqui não. Você foi lá. Aqui você pode ser um padioleiro, um auxiliar de faxina, talvez até um repórter, porque ele começa a fazer reportagem de trazer para o Cândido Chico Xavier, um jornalista talvez, autodidata, mas médico André Luiz não era. A medicina que ele aprendeu aqui na Terra e trabalhou, volto a repetir, com o nome que as pessoas comentam que é Carlos, que eu não tenho certeza, não serviu para ele lá. O que eu quero que nós possamos perceber é porque ignorar o significado da vida faz com que eu me dedique única e exclusivamente nessa existência a ter. Na hora que a experiência da vida me chama para o ser, eu não construí o ser. Porque nessa escola que eu frequentei, eu não tive tempo. Eu tive que construir o ter. Eu tive que apresentar à sociedade, para dar satisfação à sociedade, o meu ter. E agora, quando o problema real, quando a experiência real me convidou a participar, aquilo que me sustenta, aquilo que cura a minha alma, que é o ser, eu não tenho. Aí eu vou para os braços do suicídio. Vai dizer a doutrina dos espíritos que esse ser refratário que habita em mim, esse medo do novo, esse medo de vivenciar experiências que a vida me traz a todo instante, porque o planeta é de provas e expiações, faz com que eu fique desesperado. E vai dizer também, é o suicídio a marcha lenta do progresso. Hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde, nós temos no mundo aproximadamente 1 milhão de pessoas que cometem um suicídio. Mais vítimas de suicídio do que guerras e homicídios. Atualmente, 55% das pessoas que cometem o suicídio têm menos de 45 anos de idade. É a terceira causa-morte entre pessoas de 15 a 44 anos de idade. E é a segunda causa-morte entre pessoas de 10 a 24 anos de idade. Pessoas de 10 a 24 anos de idade, no meu ponto de vista, ainda não são pessoas, são crianças, porque os meus filhos são mais velhos do que isso. 10 a 24 anos de idade é muito pouco para um desespero, para um ato tão gigante. E o lamentável é que 1/3 da população mundial é, nessa faixa de idade, considerada como a maior faixa de risco.
40 segundos, alguém acabou de cometer o suicídio. É isso. A cada 40 segundos, alguém comete suicídio no mundo. Alguém acabou de fazer isso. Esse tempo que eu fiquei em silêncio, alguém fez isso. Não me ensinaram que eu sou dividido em 3 partes, segundo a escola espírita. Não disseram para mim que nesse momento de minha vida, da minha dor, eu tenho o corpo físico, o corpo perispiritual, e o espírito não tem forma definida. Não me disseram que a vida é plena, que eu não tenho como exterminar com ela, eu não tenho esse poder. Eu não tenho esse poder. A escola faltou, eu faltei às aulas escolares, não a escola, não os cursos acadêmicos que fiz. A escola que eu faltei foi a escola da subjetividade. Ninguém me levou, ninguém conversou comigo. Eu estava com tamanho sofrimento, tamanha dor, que eu pensei que esse abandono ia resolver todos os meus problemas. Eu acreditei em algum momento que a minha dor era a maior coisa de todas. Era gigantesca e eu não tinha como suportar. Afinal de contas, eu tinha que representar para os homens que me cercam, seres hominais, homens e mulheres, um ser de sucesso. Sucesso que eles criaram no padrão deles, na moda deles, do jeito que eles bem quiseram criar, sem espiritualizar-se. E nesse processo que eu fui envolvido, em que eu não dei conta, fiquei com vergonha de mim mesmo, eu não percebi uma coisa terrível no suicídio. É o pior, diz a doutrina dos espíritos, é o pior legado que eu posso deixar a você. É o pior legado que eu deixo para você que gosta de mim, para você que me ama, para você que tem carinho por mim, para você que me respeita. É a pior coisa que eu posso fazer com você. Porque eu sempre tenho por perto uma mãe, um pai, um irmão, um amigo, um tio, sempre tenho. Alguém que desenvolve por mim um grau maior ou menor de afeto. E quando eu vou para o espetáculo do suicídio, eu agrido você. Eu não percebi isso. Eu pensei que a coisa toda era solitária. Não, ela é solidária. Porque a partir do momento em que você recebeu a notícia, ele, Humberto, cometeu suicídio, você vai se perguntar, aonde eu estava que eu não percebi que ele estava nessa estrada? Aonde eu estava que eu não percebi, não ouvi, não estendi a mão, não fiz uma prece em benefício? Aonde eu estava que eu não atendi? O que eu fiz com o meu tempo que eu não percebi a atitude dele, dela? E quando eu faço esse ato e agrido você, você vai levar muito tempo para resolver isso. Você vai resolver isso depois de muito tempo, depois de uma maturidade espiritual, depois de uma maturidade psicológica e muitos tratamentos. Porque é muito difícil você sair dessa contrariedade, desse abandono que você não participou e agora bate na tua porta. Essa experiência a ser vivenciada é o pior ato que eu posso fazer contra alguém. E eu não percebi isso a hora que eu fui para o espetáculo, porque eu acreditei equivocadamente, porque ninguém me explicou esse outro lado da escola, a escola que eu tenho que alimentar a minha alma. Bom, você tinha um livre-arbítrio para escolher, a vida é sua. Onde é que está escrito que liberdade de ação, livre-arbítrio, é patrimônio de destruição? Sim, você destruiu a você e a perspectiva das pessoas que estavam ao teu lado. Você não tem esse direito. A providência divina, na interpretação da doutrina espírita, deu a você, a cada um de nós, a liberdade de ação, o livre-arbítrio, como forma de nós desenvolvermos as nossas potencialidades. E não para destruirmos alguém ou provocarmos a nossa autodestruição. O livro de Emmanuel e do Cândido Chico Xavier, Religião dos Espíritos, vai dizer o seguinte, que quando eu faço essa atitude através de um envenenamento, eu tenho que reparar. Eu sou reencarnacionista, eu destruí o meu corpo físico. Então, se eu pratiquei através de um envenenamento,
eu vou armazenar na minha conjuntura psicológica e espiritual, porque eu sou um espírito, eu sou uma alma encarnada. Quando eu desencarno, eu sou um espírito. Eu armazeno isso em mim. E depois, como eu lesei essa conjuntura, eu assumi um compromisso de passar novamente por essa experiência e recompor aquilo que eu destruí. Então, se eu fui para o espetáculo do envenenamento, nas minhas próximas, eu estou falando plural, reencarnações, eu terei problemas estomacais terríveis. Se eu fui ao fogo, eu terei pênfico, rachaduras terríveis no meu corpo fisiológico. Se eu fui à asfixia de água, gás, etc., eu terei problemas seríssimos de efizema pulmonar. Se eu fui à forca, por exemplo, eu terei distrofia do sistema nervoso e paralisia central infantil, cerebral infantil. Se eu fui para tiros ou rodas de veículos, eu reencarnarei com cretinismo e desenvolvimento físico-intelectual. E se eu dei saltos espetaculares, eu reencarnarei com distrofia muscular progressiva, agravado de câncer, surdez, mudez, cegueira e loucura. Esse é o meu patrimônio. Quando eu fui para o espetáculo do suicídio, eu não sabia, porque não me ensinaram que a vida é plena. Ninguém teve tempo, ou eu não permiti, esse tipo de ensinamento. Eu não aprendi que o planeta Terra é um planeta escola, que além de trabalhar e levar as coisas para a minha subsistência familiar, social, eu precisava trabalhar para a subsistência da minha alma. Então, quando o contrário chegou, quando a experiência da alma foi convidada a praticar, como assim convidada a praticar? Bom, se eu estudei, se eu me formei, se eu aprendi uma profissão, diante do meu trabalho, eu sou convidado a participar do meu trabalho para ganhar o meu sustento. E a partir do momento em que a minha alma é convidada a trabalhar, é diante dos fatos que a levam a experimentar aquilo que faz parte de um planeta de provas e expiações. E as matérias que compõem um planeta de provas e expiações são quais? Mentiras. Fazem parte de nossas vidas. Estamos envolvidos nisso. Traições fazem parte. Invejas, falcatruas. É o nosso cotidiano. Então essas coisas, quando chegam diante de mim, ou eu me envolvo de alguma forma, socialmente eu não consigo dar conta. E isso vai chegando em mim como forma de uma tristeza profunda, uma baixa estima, uma melancolia terrível, e eu vou me recolhendo. A não aceitação dessas experiências que eu me envolvi. Desempregos, abandonos, compulsões, como sexo, sem entender o veículo sexual. Ninguém me ensinou. Eu vivo num mundo denso, material, na qual me ensinaram, e eles me explicam todo dia, que sexo é uma conjuntura genital. Só isso. Ninguém me explicou que a energia sexual é produzida para desenvolver, criar, ou como quer o poeta maior, criar vida plena, pulsar vida. É energia em movimento, que tem que ser sublimada, que ela tem que ser feita no campo da afetividade. E não me ensinaram isso. E como eu não aprendi isso nesta alimentação que nós estamos propondo da alma, do espírito, eu acabo frustrado, porque ele por si só não se basta. Eu preciso estar mergulhado nele, sim, como forma de prazer, sim, mas eu já saí das cavernas, eu já transcendi mais de 230, 240 mil anos. Eu preciso sublimar, eu preciso entender que eu preciso de afetividade para que ele possa pulsar num campo de equilíbrio, para que chegue determinado momento nesse campo de equilíbrio, que ele passe muito mais além de que um simples prazer físico, e sim uma atitude de sublimação, de amor maior. Foi para isso que me deram, e eu não entendi. Então, diante do campo da compulsão, eu me perdi. Eu não entendi que aquela situação sexual que eu tinha não era vergonhosa. No momento em que eu me vi nas drogas, no momento em que eu me vi na homossexualidade, eu não fui menor. Eu só fui alguém que naquele momento tive uma experiência e precisava de alguém, precisava ouvir, eu precisava confiar. Eu precisava me apresentar para que alguém me ajudasse e me mostrasse que essas enfermidades fazem parte do meu processo evolutivo e que tem cura. Basta que eu faça o mergulho.
basta que eu faça um processo de introspecção, basta que eu desenvolva uma cultura de que eu tenho enfermidades em minha alma reencarnacionista e que eu preciso tratar. Eu tenho o Evangelho do Cristo, na qual eu vou utilizar como forma de liberdade, porque foi para isso que me deram o Evangelho do Cristo, para que eu pudesse utilizar como forma de fidelidade. A doutrina espírita vai me convidar a olhar o Evangelho do Cristo, através do Evangelho segundo o Espiritismo, não mais como uma atitude de fé, porque no momento de maturidade que eu chego, a fé não se sustenta mais. Eu não preciso mais de fé adoração, eu não preciso mais de fé aplauso, eu preciso de uma outra fé, eu preciso de uma fé em movimento, eu preciso de fidelidade. Eu preciso de fidelidade. Eu preciso, nesse momento da minha dor, de procurar no Evangelho do Cristo um roteiro para que eu possa administrar a minha dor, para que eu não vá para o espetáculo. Eu preciso de fidelidade. Pensar, absorver, sentir e caminhar. Francisco de Assis vai me dizer assim: todos os pensamentos chegam até mim, todos os sentimentos chegam até mim, mas eu digo a eles: você me serve, você não me serve. Eu preciso ter essa maturidade, eu preciso ter esse controle. Eu não deixo a vida me levar. Não deixo. Eu não deixo. Essas poesias que eles distribuem pelos cantos ainda são infantis. Eu sou o dono da minha vida. Jesus diz que o seu andar, que o seu movimento saiba ser sim, sim e não, não. E é isso que eu vou fazer da minha vida. Então, quando os desejos, quando as compulsões pulsarem em mim, eu direi a elas: você não me serve, você eu não quero. Porque todos eles, segundo Francisco de Assis, vão chegar até mim. E eu vou ter maturidade para dizer: não vou conseguir. Mas o desejo, a compulsão é ardente. Ela me tortura, ela me prende, ela me conduz, porque eu ainda não amadureci aquela situação. Vou ter fidelidade ao Cristo. Vou meditar, vou me recolher e vou pedir ajuda à espiritualidade. Porque eu aprendi que o governante espiritual da Terra, nesta escola espírita, é responsável por mais de 21 bilhões de almas nesse planeta. Entregaram às mãos do Cristo mais de 21 bilhões de almas, na quase certa hoje, 7 bilhões estarem encarnadas. 14, 15 estarem desencarnadas. E o Cristo é responsável por isso. Eu vou buscar o Cristo. Eu vou buscar o seu Evangelho e vou dizer: o que eu faço? O que eu faço diante desse problema? Porque se eu ficar procurando os homens, eles vão dizer para mim, de forma equivocada, o que é sucesso. Aplausos. A doutrina espírita vai dizer que Deus não concorre com a vaidade humana, que Jesus não concorre com a vaidade humana. E sucesso, na visão humana, é bem diferente de sucesso na visão espiritual. Quando eu me encontro diante de uma experiência da não compreensão do amor, eu a conheci, eu me apaixonei, eu estou perdidamente apaixonado por ela. Perdidamente já é complicado, mas eu estou assim nesse momento, estou amando. Estou amando? Ou estou coisificando, tendo posse? Bom, eu a amo tanto, ou ao contrário, eu amo tanto, que eu sei qual é o melhor vestido, eu sei qual é a melhor camisa, eu sei a melhor maneira de você se comportar. Deixa comigo, eu tomo conta de tudo. A linha entre o amor e o poder, a posse, é muito tênue. Se eu te amo, eu te respeito. Quando eu vou para uma relação com você, a primeira coisa que eu tenho que aprender, se eu mergulhei nessa escola de subjetividade, nessa escola que eu estudei, a doutrina espírita, eu vou ter que ter uma lógica, uma convivência saudável com você. É evidente que nós teremos problemas e dificuldades, pois somos almas criadas individualmente, que estão se aperfeiçoando, e nesse momento se encontraram por leis de afinidade. Mas já que nós resolvemos caminhar junto, vamos combinar uma coisa importante. Vamos matar o eu. Vamos matar o tu. Vamos nascer o nós. Nós vamos caminhar junto? Vamos nascer o nós. Modeloterapia, que nem a Lígia fala, de amar. Empresta o teu ombro, que eu te empresto o meu ombro. Vamos caminhar assim. Fica mais fácil. Mas quando eu não encontro isso, o tão sonhado, gigantesco e grande amor que eu tenho por você,
verdadeiramente não passa por um amor que eu vou chamar de amor líquido, frágil. Não tem nada de sólido, tem apenas uma troca de interesse. Te amo tanto, também você faz tudo o que eu quero? Bom. É preciso que eu perceba que eu estou correndo um risco do teu abandono. E no momento que que eu pensei que me amava tanto, partiu, porque não suportou mais a grade emocional que eu prendi você, eu cometo o suicídio. Eu cometi o suicídio verdadeiramente porque eu não dei conta de entender que o meu problema sexual naquele momento era aquele que eu tinha que vivenciar de alguma forma. Que o meu problema com drogas naquele momento eu tinha que vivenciar de alguma forma. Que o meu problema da falta de relacionamento em paz, em harmonia naquele momento, eu tinha que desenvolver e compreender de alguma forma. Como me faltou grau escolar no campo da subjetividade, quando a doença da alma bateu, eu não dei conta. Eu fui para o suicídio. Me senti só, traído, abandonado, amargurado e fui para o suicídio. A doutrina espírita vai nos lembrar que eu sou igual a um aluno que cheguei no final do ano, a professora trouxe a prova, entregou, eu rasguei e fui embora. Ela vai me reprovar. Só isso. Eu vou ter que repetir o ano. Eu vou ter que repetir a reencarnação. Só isso. Só que repetir a reencarnação não é tão simples assim. Para que você tenha bom desenvolvimento no teu processo reencarnatório, existe uma elaboração. Uma coisa é você ter amadurecimento psicológico e espiritual para contribuir com a tua reencarnação. Porque quando você tem amadurecimento espiritual e psicológico para contribuir no teu processo reencarnatório, as grandes oportunidades que vão se apresentar para você lapidar os teus sentimentos aqui, sublimar os teus sentimentos, serão melhor absorvidos por você. Porque você veio já predisposto àquilo. Mas quando você reencarna, modelo ainda animalizado primitivo, que a tua consciência ainda está adormecida, dominada pelas ilusões, pelos sonhos, pelos desejos, é muito lento o teu progresso. Por isso é necessário que você ganhe a sua liberdade. Liberdade de consciência. E você só vai fazer isso se você souber nessa existência a fazer as duas coisas. A escola da vida, que vai te sustentar, vai te dar o teu ganho, e a escola da porta estreita, aquela que você vai levar, aquilo que a traça não pode tirar de você, aquele patrimônio que habita o teu peito. É dessa escola que a gente fala. E quando eu fui para o espetáculo do suicídio, eu não sabia, ninguém me falou. Eu sei que muitas vezes na doutrina espírita eu sofro a influência do campo espiritual. Muitas vezes. Eu sei que muitas vezes eu sou influenciado pelos meus contrários, por pessoas que em algum momento eu feri no campo da afetividade, que desencarnaram, ficaram na erraticidade e agora, quando percebem que eu estou numa outra condição física, fisiológica, viajam e vêm a entorpecer o meu campo mental, o meu campo psicológico. E eles vão me induzir. São chamados obsessores, influenciadores. E eles vão me seduzir. E eles vão me influenciar. E eles vão me convidar. E é 24 horas. No momento em que eu estou de posse, em vigília nesse instante, é mais lento. Mas no momento que eu adormeço, eles sabem o meu ponto frágil, a minha dificuldade, a minha compulsão, e eles vão potencializar isso. Vão potencializar a minha vaidade. Vão potencializar a minha tristeza, a minha baixa estima. Eu vou, e eles vão, cada vez mais. E de tanto eu ouvir, vem para cá, deixa a vida, vem para cá, deixa a vida, eu vou me habituar com essa ideia. No momento, naquele instante primário, eu vou rejeitar essa possibilidade. Mas depois, aquela agressividade, aquela violência, vai ser algo comum, vai ser algo normal. E eu me habituo. E eles me convidam a um espetáculo do suicídio. Diz a doutrina dos espíritos, através na palavra do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que no ato em si, se eu utilizar um revólver, por exemplo,
No momento em que eu faço o movimento derradeiro, em que o projétil parte para me acertar, eu aperto a tecla, eles estão ali gritando, faça, faça, faça. No momento em que o projeto sai, eles já não estão mais. São milésimos que eles se separam e ficam do meu lado, esperando o meu corpo cair. E quando o meu corpo cai, eles já estão ali. Os meus contrários, os meus adversários, que estão ali porque eu me perdi na fé. Não, eu me perdi na fidelidade, no compromisso de vigiar e orar, no compromisso de respeitar o tempo, no compromisso de entender que eu recuperarei e terei tuas almas com paciência, no compromisso das promessas do Cristo. Eu me perdi, eu não tive paciência, eu não soube suportar o caminho de ranger de dentes. Então eles estão ali do meu lado observando o meu corpo. Aí, naquele despertar, com todas as dores que me levaram até ali, mas as dores que eu acabo de causar no meu corpo físico, porque quem me levou ali, o patrimônio que eu tenho ali, são as dores que estão impregnadas da minha alma, as minhas enfermidades da alma. No momento que eu, simbolicamente, utilizei o projétil, a arma, eu tenho mais uma dor agora, uma dor física, que vai estar doendo, vai estar sangrando. E no momento em que eu estou ali, eu tenho todas essas dores e tenho o deboche daqueles contrários a mim. E como se não bastasse, se realmente eles querem debochar e me levar a situações humilhantes, que por certo, em meu pretérito, eu devo ter feito alguma coisa nesse sentido, pelos meus arroubos sociais, eles vão dizer assim, olha Humberto, agora eu vou buscar a tua família. Como assim? Eu agora vou buscar a tua família e vou trazer todo mundo para cá. Vocês imaginem que situação, vai nos dizer o doutor Adolfo. Ivone A. Pereira, Memórias de um Suicida. Imagine que situação. Eu ali, com dores terríveis, vendo que a vida é plena, não sei para onde eu vou. Vou buscar a tua família, Humberto. Vou buscar os teus, Humberto. O que eu faço? Eles estão lá, fragilizados, preparando o ato fúnebre, desesperado, o campo deles emocional dilacerado. O que eu faço? O que eu faço? Vai nos dizer, doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que graças à misericórdia de Deus, graças à misericórdia do Criador, eu sou imantado para colônias espirituais de suicidas, que nós chamamos na doutrina espírita de vale de suicidas, que aonde espíritos amigos e abnegados, afinizados com a mensagem do Cristo, afinizados com a compaixão de Maria, trabalham nos socorrendo. E ali é o vale terrível, aonde a literatura vai dizer o lugar mais escuro do mundo, o cheiro mais horrível de todos, aonde nós temos a impressão que todos os gritos do mundo estão ali reunidos. A espiritualidade vai dizer que é um lugar bem mais tenebroso do que qualquer filme que você possa ter visto. A Bíblia vai dizer que é o inferno, onde o sofrimento é tão grande que o verme não cessa de nascer, não cessa de crescer, porque você vai acompanhar, segundo a Bíblia, segundo a literatura espírita, todo o processo de dor da decomposição do teu corpo, porque quando você nasceu, você recebeu o hálito de Deus. Nasceu na condição física, o hálito de Deus, ou o que nós chamamos na literatura espírita de fluido cósmico universal. Você recebeu um campo magnético modificado do fluido cósmico universal, chamado fluido vital, para que você tivesse 30, 40, 60, 70, 80, 100 anos de vida, eu não sei. Mas se você cortou isso pela metade, o fluido, a energia continua. E você vai acompanhar isso, passo a passo.
O fluido vital que você recebeu para uma existência foi para aquela existência, que você pode prorrogar um pouco mais ou um pouco menos. Está em tuas mãos. E eu vou ficando ali naqueles vales, com todos aqueles deformados, com todos aqueles gemidos, durante semanas, meses e anos. E ninguém vai me tirar dali. Ninguém pode me tirar dali, exceto eu. Para que eu saia dali, eu tenho que fazer uma transformação de mudança de sintonia, pois senão eu vou destruir mais gente. Quando eu estou doente, quando eu estou enfermo, o que eu quero fazer da minha vida agora de encarnado? Eu quero ir no médico, tomar um remedinho básico de saúde e ir para casa. Eu quero ir para casa. Eu quero ficar no hospital, no PC, não. Eu quero ir para casa. Eu não quero ficar no pronto atendimento. E lá, com aquela dor toda, eu quero estar aonde? Em casa. Se eu estiver em casa, se eu voltar para minha casa, a minha conjuntura familiar, envolvida pelo meu abandono, cercada com uma possibilidade de culpa de não ter percebido, possibilidade que ela acredita, o núcleo familiar, de não ter percebido a minha enfermidade, vai sintonizar com essa dor. E eu posso induzir mais alguém a tomar essa atitude, ou pelo menos registrar em mais alguém essa atitude de falta de amor ao Criador. E eu serei responsável por isso. Eu serei co-criador daquela dor, daquela destruição. Por isso que eu preciso ficar no Vale dos Suicidas. Por isso que eu necessito, por isso que aquilo é o canto da misericórdia do Criador. Para que eu, naquela dor, não destrua e não cause a mim mesmo uma quantidade maior de dor. E eu vou ficando, volto a repetir, vou ficando, até que eu mude as minhas vibrações. Até que eu saia dali. Mas é muito difícil, porque ali os gemidos são enormes, as decomposições são medonhas. É muito tempo. Aí entra você. Aí entra você. Você que está matriculado na escola espírita é convidado a estar ali comigo. Não visitando o meu corpo, mas você pode fazer uma prece por mim. Você leu meu nome no jornal? Você ouviu falar de mim? Você não sabe nada a meu respeito? Não tem problema. Faz uma prece por mim. Eu preciso disso, por favor. Quando você fizer essa prece por mim, pelo meu ato de desespero, o espetáculo que eu cometi, você não vai mudar nada em mim, exceto uma coisa, que é fundamental. E aparentemente nada. Você vai fazer com que as cargas eletromagnéticas que a prece contém, sentimento em movimento, cheguem até mim. De alguma forma, isso vai me envolvendo. De alguma forma, a prece, essas cargas eletromagnéticas, vão quebrando as minhas resistências, vão quebrando as minhas teimosias, as minhas mágoas, as minhas culpas. Eu vou aprendendo, na tua prece, na tua mensagem de carinho, a praticar o meu alto perdão. Vou me filiando à fidelidade a Jesus. Levanta, anda, não peques mais. E fortalecido na esperança, visualizarei amigos espirituais que vão me dar a mão, que vão me socorrer, porque até então eles estavam ali e eu não percebi. Eles apenas estavam ali e vibravam em outras dimensões, e eu não conseguia percebê-los. E agora, num outro padrão vibratório um pouco mais qualificado, eu os vejo e digo, por favor, pegue minhas mãos. Aí, poderei ser arrastado do Vale dos Suicidas. Serei levado a pronto-socorro espirituais, a hospitais espirituais, depois de um tempo, a colônias espirituais, para frequentar escolas no mundo espirituais. Escolas que vão trabalhar tudo aquilo que eu, na escola do planeta Terra, na condição de encarnado, não trabalhei, não tive tempo. Vão me dizer tudo de novo sobre como perdoar, como dar 1000 passos mais 1000,
vão me ensinar as provas que agora, na próxima reencarnação, com todas aquelas limitações, por certo, terei. Quanto tempo vai levar? Eu não sei. Eu não sei. Quando nós, espíritas, somos convidados à fraternidade, é uma fraternidade silenciosa. É eu comigo mesmo. Eu não vou deixar a minha mão esquerda ou direita ver o que a outra faz. Eu vou me recolher, vou meditar em teu benefício. E se eu não puder me recolher, porque estou no ônibus, estou em trânsito, farei isso também. Qual o problema? Eu tenho que entrar no meu quarto interno. Se nós visitarmos, por exemplo, a literatura de Chico Xavier e André Luiz, no livro Sexo e Destino, nós vamos observar o companheiro André Luiz, como percebe o desencarne da moça atropelada no Leblon, no Rio de Janeiro, e ele vê o corpo e quer ir socorrer a família para ajudar a dar notícia que ela tinha desencarnado. Ele não sabe com quem vai deixar o corpo e o espírito que ali está. Aí o que ele faz? Ele ora em direção à praia e vê aquilo que ele chama de amigos socorristas. E é assim que ele chama André Luiz. Então ele pede ajuda àqueles socorristas do mundo espiritual que ali estão caminhando para socorrer e que não tinham afinidade com nenhum deles, mas por laços de amizade. Nós temos isso a nosso favor. Nós temos amigos socorristas. Muitas vezes, quando você faz uma prece silenciosa em benefício de alguém que você desconhece, esses teus amigos por afinidade, que também precisam de trabalho como você, porque é assim que nós conseguimos ascensão na espiritualidade. Ninguém tem dom em doutrina espírita, tudo é trabalho. Trabalho, trabalho, trabalho. Dom é um milagre que a gente não conhece. Nós ouvimos dizer que Divaldo Pereira Franco tem o dom da palavra. Nós discordamos. Que nos perdoem todos. Aquele homem trabalha incessantemente estudando. Várias reencarnações. Então, para falar para ele, é fácil. Se preparou. Houve dom? No nosso ponto de vista, não. Houve alguém que durante várias reencarnações estudou e se preparou. Estudou muito e se preparou muito, até hoje. Então nós observamos nesse movimento desses amigos que trabalham na erraticidade, ou como são chamados também de planos espirituais, que ouvem o nosso apelo de socorro em benefício de alguém e levam a mensagem, levam o fluido, levam o pensamento, e isso vai vencer as minhas resistências, e eu vou dar o meu salto de qualidade. Enfim, vou reencarnar. Esses são suicidas espetaculares, diretos. Ainda tem os indiretos, que são aqueles que recebem fluido vital para ter tantos anos de vida e se perdem nos caminhos das alimentações, das drogas, dos álcools, das medicações desnecessárias e outras mais compulsões. São chamados de suicidas indiretos. Todos os suicidas vão para o vale dos suicidas? Não, nem todos. A grande maioria, sim. Passa pela história de cada um a misericórdia do Criador, pois tem, segundo a literatura espírita, muitos companheiros de jornada que vêm em processos suicidas permanentes, por obsessões terríveis, e se ali não tiver a misericórdia do Criador, a misericórdia do Cristo prometido socorrendo aquela alma, vai ser muito difícil o caminho dele. Cada um de acordo com a sua obra. Além de todas essas dificuldades no campo do suicida, o livro Ação e Reação, do Cândido Chico Xavier, de André Luiz, vai nos falar sobre um problema muito sério do suicida. Circunstâncias reflexivas. Vai nos dizer esse livro que quando eu mergulho no suicídio, passo por toda essa situação, tudo isso que eu tenho que reparar, provavelmente, quando eu chegar na idade física, daquele instante, 30, 40, 50 anos, não importa, novamente, eu vou sentir um desejo ardente de fazer o abandono. Porque a minha memória emocional vai latejar. A minha memória racional
não lembra, não sabe, mas a minha memória emocional, que guarda todas as coisitas más armazenadas por minha alma, por meu espírito, vai pulsar e o meu desejo ardente vai dizer: vamos, vamos. Ações reflexivas. E muitos têm vontade de ir. Meus amigos, companheiros da casa espírita, nós temos realmente uma possibilidade de ajudar. Realmente. Na nossa meditação, na nossa prece. Nós estamos mergulhados num planeta maternal. É assim que chama Chico e Emmanuel no livro Renúncia, chamado Planeta Terra. Planeta maternal, aonde nós somos convidados a andar por veículos escolares de nossas almas errantes andarilhas do tempo. Quando nós nos depararmos com essas situações contrárias, que provavelmente nós ou alguém próximo a nós talvez experimente, vamos pegar a nossa memória emocional, vamos esclarecer a ela a continuidade da vida, a vida plena, e a necessidade de permanecermos sem fugirmos das provações que a vida convida a cada um de nós a ter. E como diz a nossa companheira Tiscati, quando a vida mostrar-te as marcas no coração, enganos, medos, segredos perdidos na imensidão do tempo, será hora de reunires a tua força e a tua fé. A vida te ajudará, pois o nosso destino é amar. Todos os que vivem sobre o hálito de Deus seguem uma estrada de trabalho, de descobertas, e com seu suor constroem a paz. Muita paz.